Olá, gente. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Bioestatística. Meu nome é Dalmo Machado, sou docente da Universidade Federal Fluminense, participo dos programas de pós-graduação em Ciências Cardiovasculares e do mestrado profissional em Enfermagem Assistencial da Universidade Federal Fluminense. Participo do programa de pós-graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e convido vocês a mais essa aula, mais esse conteúdo. Chama a atenção da importância de vocês se inscreverem no canal e acionarem a notificação de conteúdo. A partir de então, nós não mais enviaremos os links de acesso. Então, a importância de se manter atualizado. Então, seguindo aí, complementando a nossa última aula, que se referia ao coeficiente de correlação de Spearman, os conceitos básicos se mantêm para hoje, Coeficiente, ele se propõe a medir o grau de intrincamento em duas variáveis, ou seja, exatamente o mesmo conteúdo da anterior. Todavia, o que vai mudar? A cara da variável. Então, qual é a opção de utilizar Spearman ou Pearson? O tipo de variável, que é aquela pergunta mais ordinária e que eu vou fazer até o final do curso. De quem você está falando? Como é a sua variável? Ela é discreta? Ela é contínua? É categórica? Ela é nominal? Ela é ordinal? Ela é dicotômica? Então, são perguntas simples que determinam todo o contexto da análise. Se existe um erro inicial na definição da variável, isso vai impactar no tipo de teste, no tipo de análise e, consequentemente, nas conclusões que se possam obter. Portanto, o que muda, basicamente, do teste de correlação de Pearson para o Spearman é que, diferente do primeiro, que é aplicável a variáveis contínuas, a correlação de Pearson é mais utilizado para variáveis discretas, Constitui-se numa medida mais robusta, menos peremptória, menos determinante, menos assertiva, menos convicta da correlação entre duas variáveis que devem atender os mesmos pressupostos, quais sejam supostamente variáveis independentes. Vamos lá para as interpretações e as consequências de um e de outro. Pois bem, conforme eu falei, ela é uma medida mais robusta, ela é mais conservadora quando comparado ao Pearson. Veremos que a gente vai utilizar exatamente o mesmo banco de dados, ou seja, aquelas duas variáveis de taxa de mortalidade em razão da imunização, e obteremos valores assim, bastante diferentes. Trata-se do ordenamento de dois conjuntos de resultados, x e y. Da mesma forma, x vai ser imunização, y vai ser a mortalidade. Se eu inverter, não vai mudar absolutamente nada. Separadamente, e calcular um coeficiente de correlação de postos. O que eu chamo a atenção, assim, do ponto de vista prático e com base naquilo que a gente já tem? Enquanto que o Pearson ele trabalha em razão da média, que é uma medida de tendência central, que nós já falamos bastante, e que, por conseguinte, ele é altamente influenciado por valores atípicos, o coeficiente de Spearman ele trabalha como uma medida de posição, um ordenamento, então ele vai mais para o lado das separatrizes, para o lado da mediana. E, com isso, ele inibe as consequências da magnitude de cada observação. E se foca, basicamente, em que momento ela se encontra dentro de um ordenamento. Constitui-se um método não paramétrico, utilizado largamente em variáveis qualitativas. O coeficiente de correlação é um número adimensional, não tendo, portanto, unidade de medida, ou seja, com relação à interpretação, ele segue exatamente o mesmo critério do outro, vai de -1
A mais 1, e aí você tem aquela escala de fraco, de muito fraco, fraco, moderada, muito pouco forte, muito forte, perfeito. Bom, então vamos voltar aqui, aquela tabela, entender. Eu tenho que ordenar a coluna X em razão da sua ordem crescente, tá? Não precisa mexer, se quiser, pode até eliminar a coluna indicadora do país, porque o que me interessa é onde tem os resultados. Eu vou criar uma outra coluna e eu vou reescrever, né, fazer um rol, reescrever aquela coluna nova, chamado de posto X, que vai levar em consideração os valores originais de imunização, no caso. Atribuir valores aos respectivos postos dy de acordo com o seu ordenamento crescente. Ou seja, vamos abrir duas colunas, posto X, posto Y. E aí vamos, assim, um por um, fazer o ordenamento. A gente vai fazer isso, vai ficar menos abstrato. Calcular a diferença entre os postos, respeitando o sinal, ou seja, uma terceira coluna d e uma quarta coluna d ao quadrado. Atribuir postos médios a observações empatadas. Isso aqui é uma observação importante, tá? Se eu tiver o posto igual, o que a gente vai fazer? Calcular a média entre eles. Lembramos lá da aula de mediana, para dados brutos? N mais 1 sobre 2. O que acontece quando N é par? Eu tenho um conjunto de 4 números, 1, 2, 3, 4. Qual é a mediana desse conjunto? 1, 2, 3, 4. N mais 1 sobre 2. N mais 1, 4. Mais 1, 5. Dividido por 2, 2,5. Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eu tenho que procurar a posição 2,5. 1, 2, 3. O que está aqui? 2,5, que está entre o 2 e o 3. O que eu faço? A média entre esses dois vai estar exatamente o 2,5. Bom, a interpretação é a mesma, conforme nós já falamos, e vamos lá para a fórmula. Sem paranoia, sem loucura. RS, tá? O símbolo do esperma é o R com S subscrito. Então, sabemos o certo? Façamos o certo. 1 menos, notem que isso está fora da fração, é 1 menos 6, que é uma constante, que multiplica o somatório da diferença, que diferença? Dos postos, da diferença dos postos ao quadrado, que divide N, que é o número de pares, número de pares, e não o número de variáveis, e não o somatório das variáveis, mas o número de pares, que multiplica N2 menos 1. Então, é uma fórmula assim menos traumática, talvez, que a anterior, mas a forma de fazer é tão simples quanto a anterior, mas requer um pouco de atenção, sobretudo quando a gente faz na mão. O Excel vai ajudar a gente também lá na frente, vamos deixar para a parte prática. Bom, então eu tenho aqui exatamente aquela mesma tabela, a única coisa que eu fiz foi omitir o nome dos países, então somente para que eu tenha espaço para preencher a tabela. Mas eu tenho o país A, 77 de imunização, com 118 de mortalidade. Então, vamos ver aqui de novo como é que é, o que eu preciso. A primeiro ponto, eu criar as duas colunas de postos, posto X, posto Y. O que era imunização vira posto X, o que é mortalidade vira posto Y. E depois criar mais duas colunas, uma para diferença, tudo bem? Que vai ser X menos Y, e pegar essa diferença e levar ao quadrado. E o que eu vou precisar no final, ó, é o somatório, olha aqui, gente, é o somatório da diferença ao quadrado. Então, o que eu vou precisar? Que no final aqui vocês somem essa coluna de D2 e vocês já terão o numerador do coeficiente de correlação de Spearman. Chama atenção que tão logo haja
o ordenamento, ou seja, depois que eu encontro os postos aqui, eu posso simplesmente rasgar essa parte inicial, porque eu não vou trabalhar com os valores, e sim o posto que ele ocupa. Isso é uma forma de dizer que eu tenho uma maneira de inibir a magnitude de cada informação. Certo? Então, como é que isso é feito, basicamente? Temos as duas colunas, criam essas mais duas, eu vou ter que fazer o somatório dessa última coluna do D2. Quanto é o meu N? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, tem um N de 20. Então, aqui eu já posso até fazer um denominador, né? Como é que ficaria o denominador? 20, que multiplica 20 ao quadrado, que dá 400, menos 1, 399. Então, seria 20 que multiplica 399. Seria o meu denominador, está facinho. 1 menos já está aqui, 6 que multiplica essa casela. Vamos lá. A parte mais importante quando você está fazendo o coeficiente de correlação de Spearman manualmente, que é o que eu vou pedir para vocês na lista. Posto X, eu sei que é aqui. Eu vou fazê-lo em ordem crescente. Então, eu tenho 20 observações. Procura aqui qual é o menor número. Esse. Menor, tenho 13 aqui. Vou, 13. Opa, então 13 é o menor. Então, 13, ele vai ser o número 1 para a variável x. Tudo bem? Vamos embora. Depois do 13, quem vem? Tem um 32, alguém dá mais aqui, alguém dá mais, alguém dá mais, alguém dá mais, alguém dá mais. Não tem. Então, eu sei que o 32 vai ser o posto 2 na variável x. Vamos para um último, 32. 69, 69, 69, 69, 69, 54. Vou 47. Então, 47 é o terceiro mais baixo. Então, vem para cá. Esse aqui passa a ser o posto 3. É essa brincadeira a ser feita para ambas as variáveis. Ambas as variáveis. Vou pegar aqui um exemplo para não ficar abstrato. Mortalidade. Qual é o menor? 8, 7, que ainda menos 6. Ok. Então, 6 é menor, né? Então, o que eu vou fazer com esse 6? Ele vai para o posto do y. Esse aqui é o 1. Certo? Então, a missão agora é vocês preencherem essa coluna, essas duas colunas, e depois calcular a diferença entre eles. Certo? Chama atenção que, no caso de empate, olha o que ele está dizendo aqui, atribuir postos médios às observações empatadas. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor eu não queria pegar isso aqui porque vai confundir. Vamos pegar uma seguinte situação. Eu tenho posto 1, posto 2, posto 3, posto 4, posto 5. E aqui eu tenho os valores. 7 é posto 1. Aí depois eu tenho duas pessoas, ou duas observações iguais. Aí eu tenho 9 e 10. Então, esses aqui seriam os valores. Tá? Então, aqui eu tenho os valores e aqui eu tenho o posto atribuído. Notem que esse aqui foi o menor, ganhou nota 1. Ganhou posto 1. Então, vou botar posto. E aqui eu tenho nota, por exemplo.
nota. Então, a menor nota foi 7, posto 1. Segunda menor nota está empatado. Veja, posto 2 e o 3, eles estão ocupados com a mesma nota. Mas depois o posto 4 está sozinho. Ok, posto 5 está sozinho. Então, como é que ficaria isso no rol, na coluna? 1 para esse primeiro aluno. E aí depois eu tenho o aluno B, vou botar aqui, o aluno A vai ficar com o posto 1, o aluno B e o C tiveram a mesma nota, o posto 4 vai ser o aluno D, e o posto 5 vai ser o aluno E. Então, o posto 1, 4 e 5 estão definidos, porque são números que não se repetem. Nota que vocês vão ter que fazer isso para cada uma das colunas. E aqui o que eu tenho? 2 alunos com a mesma nota, 8. O que eu vou fazer? Prestem atenção agora. Eu vou fazer a média não da nota. Se vocês colocarem que a média da nota vai ser 8 mais 8, dividido por 2, vai dar 8. Eu atribuindo 8 para aqui, isso está errado. O que a gente precisa fazer? A média dos postos. Ora, se os postos a serem ocupados eram o 2 e o 3, 2 mais 3, 5, dividido por 2, 2,5. Então, esse aluno vai ficar com um posto chamado 2,5, e o aluno C também vai ter o posto chamado 2,5. Ah, mas aí não precisa aparecer nem o 2, nem o 3? Não. Como é que ficaria a minha variável x? 1, 2,5, 2,5, 4 e 5. Aí, se eu tivesse 5 notas repetidas, somo os postos, posto 17, 18, 19, 20 e 21. Qual é a média entre 17, 18, 19, 20 e 21? 19. Atribuo 19 para todos. Aí ficaria 16, aí passo 19, 19, 19, 19, 19, 22, 23, 24 e assim vai. Tá? Aonde que se perde, aonde que se erra no coeficiente de Pearson? Nesse ordenamento. Tá? Então, a proposta agora é que vocês façam isso por vocês manualmente, certo? Então, eu tenho posto a serem empregados. Então, voltando aí, serve só para conferência. Eu tenho imunização, posto X, mortalidade, posto Y. Então, aqui é aquele par, tá? 1 fica com 20, 4 fica com 9. O que está destacado em azul e amarelo são os postos que foram repetidos. Notem que o Egito tinha 89, mas também a Índia tinha 89. Então, era entre o posto 11 e 12. O que eu faço? Tiro a média e atribuo o mesmo valor para cada. Então, o que está destacado em cor aí são os postos repetidos. Notem que o 17, que equivale a 95, ele repetiu 3 vezes. E o 9, que corresponde a essa mortalidade, também repetiu 3 vezes e foi atribuído 1,5, porque foi a média entre eles. Então, tentem fazer manualmente e depois utilize isso aqui para a conferência, certo? O que eu faço agora? A diferença. Diferença entre quê? Entre os postos. X menos Y. Ah, e se eu fizer Y menos X? Também não vai dar diferença. Mas, por convenção, vamos fazer x menos y, porque o que me interessa é o d ao quadrado. Esse di não vai me fazer diferença, porque eu preciso do somatório desse d ao quadrado. E eu sei que todo número elevado, qualquer número real elevado a um expoente par vai ser positivo. Então, não vai fazer diferença nenhuma. Então, faço essa diferença, elevo isso ao quadrado, lembrando da necessidade de manter as casas decimais, e depois eu faço o somatório da diferença ao quadrado. Com isso, eu já tenho o meu numerador. Certo?
Lembrando que eu tenho 1 menos 6 que multiplica isso. Mas agora a coisa fica muito mais fácil. 1 menos 6 que multiplica aquele somatório das diferenças ao quadrado dos postos. Aqui é o n que multiplica n sobre 2. O resultado foi menos 0,54. Veja se vocês chegaram ao mesmo resultado fazendo manualmente. Algumas observações é que nós pegamos exatamente o mesmo banco de dados e lá no Pearson deu menos 0,79. Percebe como o Pearson é muito mais corajoso do que o Spearman? Então o Spearman é melhor do que o Pearson? Não. É a escolha da variável. Para quem que eu estou utilizando um e para quem eu estou utilizando o outro. Certo? A interpretação é a mesma. Então, lá no Pearson deu menos 0,079, era uma correlação negativa forte. Aqui nós chegamos a menos 0,54. É uma correlação negativa moderada. Percebe que ele é mais conservador? Bom, as observações continuam exatamente as mesmas. A existência de correlação não pressupõe significância estatística, ou seja, eu posso ter correlação muito forte sem significância, posso ter correlação muito fraca com significância. Para isso, é altamente recomendável que nós realizemos o teste de Student para o Spearman. Opa, tem 2 errinhos aqui. Aqui, como eu repeti os slides da última aula, aqui onde está escrito Pearson e aqui onde está escrito Pearson, leiam Spearman. Esses 2 erros aí. Mas a fórmula está certa. Na aula passada, nós falamos da estatística para obtenção da significância do Pearson, e aqui a estatística T para a significância do Spearman. Na saída de computadores, de pacotes, normalmente o Spearman, ele é abreviado dessa forma, é simbolizado dessa forma, RH0. RH0. Então, onde vocês acharem que é RH0, eu estou falando nada mais, nada menos do que o RS. Tá? Então, corrijam essas 2 distorções aqui, porque a lâmina é a mesma da aula passada. Ou seja, os pressupostos são os mesmos. Certo? Então, já temos assim, um bom material aí para estar exercitando até a próxima aula. E aí, o que eu peço é que vocês façam, vejam se isso está batendo, e eu vou tentar mandar um banco para vocês exercitarem aí durante a quarentena. Certo? Muito obrigado pela atenção. Inscrevam-se no canal, acione as notificações para que possam se manter sempre atualizados. Lembrando que lidero um grupo de pesquisa chamado Cardiovisão, que é um grupo de cardiointensivismo baseado em evidências. Quem tiver interesse em participar ou participar das reuniões será muito bem-vindo. Felicidades a todos e um abraço!